Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, e tenho alguns convidados diferentes. Finalmente a gente não tem o Barros aqui com a gente, graças a Deus, não aguentava mais. Vamos começar aqui com ele. Eu tenho que criar esses apelidos ainda. Eu vou pedir para cada um, para me chamar eles também, mas pedir para cada um deles dar o Twitter, a página, onde encontrar eles. Temos nosso primeiro convidado, o Pedro Torres. E aí, Pedro? E aí, beleza? Quem quiser me encontrar, pode me encontrar no @Pedrinho com N no final, não Pedrinho. TMH maiúsculo. Ou então eu sou um dos ADMs do Miami Heat Depre no Twitter. Pode procurar lá. Temos aqui também o novo membro do staff do Hitcast Brasil, o Nego Ban está entre nós. Teremos piadocas aqui hoje. Eu não sei o nome dele, ainda é um mistério. Então, Nego Ban tá aqui. Procurem no meu Twitter pessoal, @LuscasVSF. Sou eu, Marcos. É mentira. Mentira. Ele entregou a identidade. Me procurem no @NegoBanMilGrau. Direto lá tem umas piadas, tem uns memes. E tem muita trash talking lá também. O maior fã do Hit Mil Grau no Twitter. E temos aqui também ela. Super fã. Ela. Finalmente temos uma pessoa bonita aqui, depois de receber tanto cavalo aqui. Temos a Abigail. Abigail, como a senhora está? Senhora é pesada, né? Oi. É pesado mesmo. Oi, galera, tudo bem? O meu Twitter pessoal é Abigail Ibernon, @Abigail Ibernon, e eu sou ADM também do Esporte Miami BR com o Gabriel Barros, que não tá aqui, né? Mas graças a aí. Deus. Graças a Deus. Eu não aguentava mais. Bom, então vamos começar aqui. Finalmente acabou aquele caos da Free Agency. Eu já tava acho que todo mundo aqui já tava um pouquinho cansado disso. Eu acho que tem um cheirinho de Chance Bomb ainda, cara. Tem um cheirinho de Chance Bomb ainda. Eu espero. Mas não tem ninguém, cara. E eu queria começar hoje no assunto que a reação dos torcedores do Miami Heat, acho que no último podcast foi na noite que o Heat assinou com o Kevin Olynyk, então eu tava desesperado, tava pé da vida. E agora eu já tô bem mais tranquilo, agora eu já entendo mais o porquê. E queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam, não só da assinatura do Kevin Olynyk, mas também do pagamento do John Waiters e do James Johnson também. E também o que vocês acham aí do overreaction dos torcedores do Miami Heat, não só aqui no Brasil, mas lá no nos Estados Unidos. Nossa, foi difícil pra falar Estados Unidos agora, hein? Vou começar aqui pelo Pedro. Aí, Pedro, o que você acha? Olha, eu acho que a contratação do Olynyk eu ainda contesto um pouco. Sinceramente, eu ainda não entendi. O contrato do Waiters, eu sinceramente não sei nem falar se foi muito bom ou muito ruim. E o overreaction da Summer League, parece que foi uma doença essa temporada, mano. Foi torcedor do Heat e torcedor do Lakers, de todo mundo. Foi o overreaction. E pra mim, a Summer League pelo menos me abriu um pouco os meus olhos, porque eu era bem hater da escolha do Nego Ban. Foi mal. E aí, Abiga, o que você acha? Cara, na verdade eu nunca fui fã do Waiters, né? Mas assim. E ela não está na John Waiters. Eu não Não tô. está na. Blasfemou. Me desculpa, mas é porque é mais uma coisa meio pessoal, né? Assim, eu tento ser fria, né? Tipo, o jogo dele ajuda. Então, se ele for uma boa moeda de troca pra gente fazer um jogo melhor dentro do garrafão, sabe? Que a gente tá precisando, seria bom. Eu acho que a gente precisa de mais, como é que eu vou dizer, atacantes, uma melhor ofensiva, né, no caso. Porque eu acho que tá tudo bem na defesa, né, com o nosso amigo Whiteside. Esse eu sou fã. E eu acho que o único que, assim, que eu gosto, assim, do jogo dele dentro do garrafão é o Dragon, Goran Dragic. Fora ele, eu não sei. O Waiters é substituível pra mim. Então, é uma das coisas que eu falei no Twitter, tipo, antes da decisão do Gordon Hayward e tal, que o Waiters, ele é bom em passe, arremesso e defesa. Só que ele não é excepcional em nenhum dos três. E, tipo, você consegue encontrar caras que são bons nos três e excepcional em pelo menos um. E aí, Nego Bom, o que você acha? Então,
sobre os contratos do Dion e do James Johnson, eu gostei, eu achei que não foram más negociações, ainda mais com o que eu li no Miami Herald ontem. O Heat está se programando para as duas próximas free agencies. Então, eu acho que podem ser boas moedas de troca. O contrato do Olynyk eu ainda estou tentando entender, porque é um cara que é bom, mas eu não sei como ele vai desempenhar um papel dentro do esquema do Spo. A gente tem o Okaro, a gente tem o Ban, a gente tem um monte de incógnitas pro roster para a próxima temporada, porque a gente não sabe se o Ban vai jogar de pivô, se ele vai jogar de ala pivô. Tem o Olynyk agora adicionado à ala também. O Okaro, a gente não sabe se vai jogar de ala armador ou se vai jogar de ala pivô. Então a gente vai ficar vai ter uma dor de cabeça que, em um sentido geral da coisa, eu acho que é uma boa dor de cabeça, porque são bons jogadores. O Olynyk veio de uma temporada boa com o Celtics e eu acho que pode agregar muito para as próximas temporadas. Quanto ao overreaction da Summer League, eu acho que é normal, é empolgante porque a gente tem uma das melhores classes do draft em anos. Essa classe está bem parecida com a classe de 2003, não chega tanto assim no mesmo nível, mas é uma classe bem interessante e que pode surpreender muito nessa temporada. E com o overreaction do Hayward, eu tenho uma certa culpa, né? Porque assim como vários torcedores do Heat, eu tava dentro do mar do hype, né, que tava envolvendo aquilo. Eu briguei, eu fiquei puto, eu esperei, eu fiquei com raiva e acabou não sendo do jeito que a gente esperava. Mas a gente já tá calejado, né? Já perdemos o Wade, perdemos o LeBron e agora veio o Hayward também para mais uma da lista de decepções. Mas agora é aguardar. Não lembra, bicho, não lembra. Na próxima temporada. Então, tipo, você falou aí lista de decepções. Eu não diria que são decepções. Tipo, a galera, a maioria falou, o Riley tá velho, que não sei o que, mas. Não. Vocês acham que é pra tanto assim? O Riley tem que aposentar, ele tem que ir pra Malibu. Vocês acham que é pra tanto? Tipo, se fosse o Phil Jackson, cara, eu até concordaria. Mas é o Pat Riley ainda, cara. O Pat ainda ele faz bons Eu também não acho que tenha que aposentar, não. Perdeu o Hayward, mas tipo, o núcleo do Celtics, querendo ou não, era mais atraente. O Celtics chegou nos playoffs, brigou e tudo, chama mais atenção. Mas assim, ele conseguiu manter a base do ano passado. Pegou um jogador que é muito atlético, que é o Bam Adebayo, que o pessoal projeta como um defensor de elite e que pode melhorar no ataque. Então, tipo assim, não é pra tanto, não é igual o Bam falou, e não é um Phil Jackson que quer, tipo, destruir o time todo e sair fora. Não, ele tá tentando, e, igual o Miami Herald falou, o Heat deve estar pensando nas próximas duas free agents. Então tem que esperar. Se não der nada nas duas free agents, aí o Pat Riley tem que pedir o boné, né? Então, mas é uma questão que a gente tem que pensar o seguinte. O Miami sempre teve uns períodos que o Miami passou uma determinada dificuldade para poder chegar bem como contender. Finalmente alguém falou isso. Porque nos anos 90 foi assim, a gente sofria muito com os Knicks, sofremos muito com o Bulls, mas aí chegou a temporada de 96, foi uma temporada surpreendente pro Bulls, mas foi uma super temporada também pro Miami. Aí depois, nos anos seguintes, a gente voltou a passar uma determinada dificuldade. Pat foi lá e tirou o coelho da cartola, trouxe o cheque. Cheque mudou nossa franquia, a gente conseguiu um título. A gente passou depois de mais 3, 4 anos de um pouco de dificuldades. Montamos um roster... Peraí, um pouco? Tipo, foi pros playoffs ali e tal, mas... Cara, é um time detestáveis, mano. Tá, desculpa interromper o raciocínio. Sim, cara, mas não eram times que ficavam dependendo do draft. Nós não éramos um Philadelphia 76ers da vida, por exemplo. A gente passava dificuldades com questões de derrotas, com questões de um roster fraco, mas a gente ainda, mesmo assim, não se cedia pro draft.
E foi assim nos outros anos, até a chegada do LeBron, do Bosh, e ganhamos 2 títulos, fomos a 4 finais, foi um período muito bom. E agora a gente está colhendo os frutos de alguns erros de movimentos. É totalmente natural quando um time chega no auge. O Golden State vai passar por isso, o Houston Rockets vai passar por isso nos próximos anos, porque está contratando demais e não sabe como é que vai ficar a folha nos próximos anos, ainda mais com o Chris Paul sendo free agent na temporada que vem. Então, a gente tem que ter calma, o processo é totalmente gradual. Sim, o Celtics vai passar isso com o Hayward na próxima temporada, porque o Isaiah Thomas ele quer um contrato máximo, e ele é free agent na próxima temporada, então a gente tem que ter calma. É uma questão de planejamento. Eu acho que o Pat Riley, ele demora, mas não falha. A gente tem que confiar nele, confiar no processo, tem que confiar no trabalho que é desenvolvido dentro da franquia em South Beach. Depois a gente só colhe os louros disso, gente. É um pouco difícil de confiar quando a gente tá, tipo assim, a gente tá o quê? Desde 2013, 2014, esperando alguma coisa, né? E aí complicado a gente confiar. Eu realmente sou uma que sou meio um pouco atrás. Mas então, é esse o problema. A gente, o torcedor do Miami, querendo ou não, depois desse bicampeonato, ficou muito mal acostumado. Ele achou que o time ia ganhar sempre, ainda mais com aquela promessa do LeBron, assim que teve a apresentação do Big Three. A gente tem uma vantagemzinha pequena que é o Bosh, né? Que eu não sei nem se é felizmente ou infelizmente, né? Foi liberado o cap dele, né? E agora a gente vai ter mais ou menos uns 50 milhões a mais aí na conta, que ele tinha um contrato de 2 anos ainda, que era mais ou menos isso, era 25, 2 anos, acho que era 25 e o outro ano era 26 e pouco. Então aí a gente tem essa vantagem. Mas o negócio agora mesmo é aguardar, ver o que vai se suceder nos próximos anos. Eu acho que o Dion tá evoluindo o jogo dele. Ele tem 25 anos, a gente pode esperar muita coisa dele. O Kawhi também começou a se desenvolver, foi chegando nessa idade, 24 para 25. E a gente pode esperar que ele melhore o jogo. Ele foi a 4ª escolha do draft. Em Syracuse ele jogava pra caramba. E pode ser que ele não passe de um role player, mas eu ainda eu projeto muita coisa pro Dion, assim como o Pedro projeta pro James Johnson. A gente estava até conversando sobre isso ontem. James Johnson tem 30 anos, mas tem uma baixa rodagem, estava mal fisicamente, agora está conseguindo ficar com a saúde em dia, com o físico em dia, e está apresentando um jogo incrível. A gente viu a última temporada dele, ele melhorou muito nos números. O meu medo mesmo... Trava o time, mano. Ele e o Tyler Johnson eram, tipo, um desafogo. Às vezes o time titular tava mal, colocava o James Johnson e o Tyler Johnson, o time, tipo, deslanchava. Eu confio muito nele também. Desses aí eu gosto também. Um dos que também tem a quilometragem baixa, já que o Ban citou, é o Dragic. Tipo, claro que o Dragic já tem mais. Já passou dos 30, né? Mas tem outro que tem a quilometragem baixa também. Sim, o Goran, a gente pode esperar muito dele pelo seguinte: ele é um jogador que, quando ele mantém a constância, ele produz muito. Olha ele na época do Phoenix Suns. Na época do Phoenix Suns, um time que tinha o Nash, ele conseguia render no time. E assim, ele veio da temporada muito boa com o Miami, a última temporada. Teve os problemas de lesões? Teve, mas quando ele jogou muito bem. Ele fez 30 pontos, ele deslanchou no jogo com o Waiters. O negócio mesmo é manter ele saudável. Se a gente conseguir manter ele saudável e tendo um backup à altura, porque o que a gente precisa é de um backup para ele. Se a gente tiver um backup à altura pro Goran, acabou. A gente vai bem na temporada. Porque a gente sofreu muito com lesões na temporada passada. Demais. Diga, Pedro. Josh Richardson e o Tyler, eles têm que jogar na 2, mano. Nenhum dos dois tem a qualidade que o Dragic tem na armação. O Heat precisa de um armador reserva, um armador mesmo. Não é pegar os moleques que jogam na 2 e improvisar, não. Então, tipo assim,
você vê que o Heat já tem, bem dizer, reserva para quase todas as posições, menos o Dragic, que é um cara que a gente precisa de um reserva para poder descansar ele às vezes, porque agora que, com todo respeito ao Dwayne Wade, o Wade saiu, que ficou um time mais rápido, é o estilo de jogo do Dragic, então a tendência dele é só evoluir. É verdade. Mas então, desculpa interromper o Ban. Sabe quem eu acho que vai ser o cara pra... Tipo, o Dragic vai sentar no banco, sabe quem eu acho que o cara vai tomar conta da armação? Justice Winslow. Ele tem muito potencial como playmaker, cara. Muito. Então, mas aí... Ele faz boas leituras de pick and roll, ele sabe se achar. É um cara que... O Tyler também, o Tyler Johnson, às vezes ele fica bem, né, de armador. Nas vezes que ele ficou. O Tyler se vira, mas não é aquela. O Tyler não sabe começar, tipo, o ataque. A bola fica nas mãos dele, tipo, 10 segundos do relógio de posse. O Josh Richardson fica 17 até ele pisar na linha de fora. A Biga citou o Bosh. É a coisa que eu penso hoje, eu fico mais triste. Tá, acho que, tipo, o Dwayne Wade foi embora, o LeBron James foi embora. Mas, cara... Puta merda, é o fim mesmo de uma era, né? Tipo... Quando saiu a notícia que o Heat que dispensou ele, que liberou ele, aquilo me atingiu, eu fiquei triste, eu tenho que confessar aqui. Eu não chorei porque eu não choro com essas coisas. Mas, cara, fiquei muito mal, tipo, mal não, né? Mas deu aquela emocionada, falei, puta. E acho que você sente ainda mais falta da pessoa, né? Porque ele é um cara muito da hora. E imagine se ele tivesse no roster na última temporada, no elenco na última temporada. Mas então, o Chris... Se ele tivesse no roster na última temporada... Bom, o microfone do Pedro sumiu aí. Bom, continua aí. O microfone do Pedro sumiu. Mas então, a gente sentiu muita falta do Chris nas últimas 2 temporadas. Ele era, além de ser o líder do time, que instruía bem a garotada, ele era um dos pilares do perímetro do Heat. A gente sentiu muito a falta dele nas últimas 2 temporadas. Se ele tivesse saudável na temporada 2015-2016, provavelmente quem estaria fazendo as finais contra o Golden State Warriors seria nós, não o Cleveland. Não sei não. Sabe por que eu acho? Sabe por que eu acho? Eu vou ser sincero. O Cleveland não tinha Kevin Love e Kyrie Irving. Vamos colocar assim. E o Heat seria um time um pouco mais completo. Se você parar para ver a atual conjuntura daquele roster do Cleveland com o roster do Miami. E assim, eu discordo quanto ao Winslow. Eu não penso que ele seja um cara que possa ser um substituto imediato pro Goran. Não é nesse sentido, tipo, vamos tirar o Dragic, vamos descansar o Dragic, vamos deixar o Winslow sendo marcado de descanso, né? É a questão, tipo, o Spo quer jogar esse basquete sem posição. Na entrevista do Adebayo ele até falou, a gente pode colocar 5 caras grandes na quadra ao mesmo tempo. Então, não é, eu acho que tipo, vamos colocar o Winslow pra armar o time. A gente viu muitas vezes o Waiters armando o time, a gente viu o James Johnson armando o time. É uma questão mais tipo de... Começa o ataque, não precisa ser basicamente armar no sentido figurado da palavra. Mas então... ele não vai, por exemplo, colocar o Winslow, por exemplo, vai sair a listagem e o Winslow vai estar lá na 1. Ele vai colocar dentro da partida, o Winslow vai iniciar o ataque. Por exemplo, saiu a bola, o Winslow, você começa esse ataque, ele vai começar. É bem isso, ele não vai trocar o Winslow de ala, falar assim, não, agora você é o reserva do Drag. Não, sim, eu concordo. Mas então, eu andei estudando o Winslow esse final de semana, justamente pro podcast, e vi alguns jogos dele com Duke e vi alguns jogos dele com Miami. O Winslow tem muita dificuldade em reconhecer dobra. Ele tem muita dificuldade. Ele tá no ele é meio medroso, né? Ele não consegue fazer uma jogada só apenas com domínio de bola. Ele usa muito o corpo dele para poder fazer as infiltrações. Ele força muito as infiltrações. E o arremesso dele não é tão bom assim. Eu acho que ele vai evoluir nas próximas temporadas, mas é um cara que eu ainda não espero muito dele. Quero muito que ele evolua, claro, jogar no meu time.
Mas não dá pra confiar, exatamente, Abigail, não dá pra confiar. Tipo, eu lembro de um jogo que eu fiquei muito puta com ele, porque, tipo, eu acho que foi até uma das primeiras vitórias nossa contra o... Meu Deus, não lembro. Era contra o Sacramento Kings. Foi contra o Sacramento Kings, aquele jogo lá. E aí, tipo, ele... e aí ele tava fazendo falta naquela hora, entendeu? Aí o filho da puta, dá pra tu parar. Olha o palavra! E ele... Mas, rapaz... Ele forçando, e eu, mano, não acredito nisso não, olha. Sim, tipo, quase que ele ferra o jogo, entendeu? Mas... Na última temporada ele teve esse problema, tipo, de querer fazer demais. Ele, tipo, o Heat perdeu o Joe Johnson, Luol Deng, Dwayne Wade, ele se sentiu pressionado a falar, ó, agora esse time é meu. Ele não, tipo, acho que ele acabou se acelerando e tal, mas... Acho que ele tá amadurecendo ainda, né, tadinho? Uma coletiva do Pat Riley. Vocês lembram que ele falou assim que ele projetava o Winslow como o futuro do time, ele ia ser o franchise player e tudo. E tipo assim, teve um jogo até, se eu não me engano, que ele fez acho que 23 pontos, acho que foi contra o Indiana Pacers. Eu não lembro, o Detroit foi contra o Charlotte Hornets. Também errou, foi contra o Charlotte, não? Charlotte Hornets? Não, acho que foi contra o Pacers, que passou até na televisão. Anyway. Foi um dos poucos que passou na televisão. Anyway. Que o Winslow acho que fez um mesmo. Ele foi 23 pontos e 11 rebotes. Tipo, ele tava arremessando, ao contrário dos outros jogos, com coragem. Tipo, ele tava caindo tudo. Ele ia atacava a cesta, tipo, defesa, ele pressionava os caras mesmo, sem medo. Tipo, eu pensei, não, agora ele vai evoluir. Aí ele foi e machucou. Mas é justamente esse o problema. Tanto que eu reclamei muito nesse começo de temporada. Ao invés dele estar na Summer League, o que fizeram? Pouparam ele. E eu acho que não era a hora de Mas ele terminou a recuperação agora, cara. Não tinha nem como. Tipo, Mas então, se fosse possível pegar pelo menos os 2 jogos da Summer League de Vegas, seria bom. Seria bom pra gente ver o que tem do Winslow agora. Mas eu acho que essa temporada, ele pegando uma sequência maior de jogos, ele conseguindo trazer um pouco do Winslow que jogou em Duke pra NBA, eu acho que vai ser bem interessante. Porque se você pegar os jogos de Duke, quando o Duke foi campeão da NCAA, o Winslow jogou muito, muito. Ele é um reboteiro de elite. Isso não tem o que falar. Ele e o Ban são reboteiros de elite. O Ban mais ofensivamente, e o Winslow já é completo nessa questão. Ele pega tanto rebote no ataque quanto na defesa. Ele consegue equilibrar bem. E assim, o único problema dele é o controle de bola e a dificuldade em reconhecer dobras na marcação e fazer as infiltrações durante o pick and roll. Se ele começar a reconhecer isso, o Winslow vira um páreo duro para qualquer marcador de perímetro dentro da liga. Senhoras e senhores, agora teremos que apresentar ele, o cofundador do Hitcast Brasil, Gabriel Barros, está entre nós. Olá. Bom, já que o Barros entrou, esse papo do Winslow deve estar dando sono em meia dúzia de nego de pelego que tá ouvindo. Vamos agora para uma parte um pouquinho mais descontraída do podcast. Vou fazer uma pergunta pros 4 agora, que a gente hoje tá cheio. Numa briga barra luta, quem venceria? Você preferia lutar, não quem venceria entre os dois, mas você preferia enfrentar o James Johnson, sempre lembrando que o James Johnson é lutador de MMA e tal, ou o Udonis Haslem? Eu vou começar pelo Ban. O que você prefere? Enfrentar pegar na porra do James Johnson ou o Udonis Haslem? Obrigado, o Ban morreu. Cara, eu tô aqui pensando. Eu acho que eu preferiria ser amigo dos dois. Porque não dá, mano. Não beleza. Dá. O Donis no... Com certeza, mano. Com certeza. Não, mas você tem que escolher um. Então vamos no Donis. O Donis já tá velho. O James Johnson ainda já consegue alguma coisa. Pedro, quem que você preferia pegar na porrada?
Sinceramente, ele falou aí que o Donis tá velho, mas tipo, por mais que o James Johnson, beleza, é lutador de MMA, o Donis Haslem, você bate o olho nele e fala assim, caramba, mano, esse cara é envolvido com gangue, velho, se eu pegar esse cara na porrada, vai me pancada, mano. Ele não me vê morto, vai parar de velho. Eu preferia sair na porrada com o James Johnson, porque ele é lutador, uma hora ele vai parar de me bater, agora o outro não. Amiga, Tu vai quem que você morrer, prefere? vai parar quando tu morrer. Amiga, Gente, se eu você- vou realmente participar disso. Eu não vou participar de nenhuma luta, tá tudo bem. Então, beleza. Amiga, a gente pula. E aí, Barros, o que você prefere pegar na porrada? Eu preferia pegar o Dredd, tipo, pô. Prefiro. Não, tô brincando. Eu sou lutador, mentira, eu sou nada. Mas eu, entre os dois, não sei, o Haslem, ele assim, ele é lento, né? Então dá pra eu dar um soco nele e sair correndo. Aí depois cansar ele e depois dar outro soco. Então eu prefiro o Haslem mesmo. Eu prefiro o James Johnson, pelo simples motivo de você. Ele te dá umas porradas e para. O Donis Haslem, você briga com ele briga com ele, você não ia conseguir andar na rua sem olhar pra trás. Então, Ele é brigão já, né, pra início de conversa. o James Johnson vai substituir o Haslem nesse aspecto. Os dois são. Sim, e falando nisso, o que vai acontecer com o Haslem mesmo nessa temporada? Estamos esperando. Não assinou o contrato Tem ainda. 50 pivôs, agora que tem 50 pivôs no time, o que vai acontecer com ele? Ele não joga, Dá né? contrato pra ele. Dá o contrato pra ele pelo extra quadra, né? Mas então, pelo que parece, o Winderman falou bastante disso nesses últimos dias. Ele falou que o Miami e ele estavam entrando em acordo, mas não tinham fechado. Então eu acho que ele vai assinar pelo mínimo aí para mais uma temporada e deve encerrar o ciclo dele em Miami. Eu acho que é o mais provável. E é isso, a gente é muito grato por tudo que ele fez dentro e fora de quadra, principalmente fora de quadra, porque ele serviu bastante de mentor para a garotada. Mas agora já é hora de desfazer esse vínculo aos poucos, né? Tem que ser gradual mesmo. Vamos passando um tempo com ele, vamos aproveitando o máximo que a gente puder dele ainda, e depois vamos fazer algo que seja da melhor forma para as duas partes, né? Porque a gente não pode restringir o nosso cap com um jogador que quase não joga e um jogador velho, né? Que, por mais que ele seja o ídolo da franquia. Que assim, como o Pedro falou, né, que o paizão era o Bosch e ele meio que substituiu, né, nessa liderança, assim, ajudou bastante os meninos. Eu acho Sim. acho que isso aí vai ser. Ele não joga, eu tô totalmente ok dando o 15º lugar no roster pra ele. Eles que era ocupado pelo Bosch e pelo McRoberts. Então, eu acho que totalmente ok com ele não ocupando um desses lugares. Na verdade, se você pegar o elenco do Heat da última temporada, era um monte de cara que você poderia falar, esse aqui tem que ser o 15º do roster. Tipo, você tinha o Luke Babbitt, que podia ser facilmente o 15º em qualquer time. Roger Magruder, você podia ser 15º em qualquer time. O Magruder parece que foi achado na Deep Web, cara, alguma coisa assim. Tipo, Rodney Magruder vai ser o novo Donis Utilidade Haslem. pública. Mas utilidade pública, pera, segurem. Segurem. Vocês que reclamam do Pet na Free Agents, agradeçam por ele ter nos livrado de Josh McRoberts. Amém. Agradeçam. Mas olha só, a gente também tem uma questão aí, né? Um ponto de interrogação que é o Olynyk. Vai que o Olynyk é o novo Josh McRoberts. Então, Não, ele pelo consegue que eu arremessar. vi... Ele consegue arremessar. boa. Ele joga, ele vai jogar durante a temporada. Pelo que eu Espero, tenho visto dele na off-season, ele tá treinando bastante, ele tá jogando algumas ligas amadoras. Ele meteu um game winner na Crown League agora no último final de semana. Ele tá jogando muito. Eu vi. Mas eu acho que uma coisa que seria justa pra gente é ele cortar aquele cabelo. Por favor. Amém. Por favor. Aquele cabelo e aquela barba estão muito escroto. Não dá. Pode tirar. Eu olho pra ele, eu vejo o Cássio do Corinthians, mano. Ah, mano, é horrível. Tipo, sabe aqueles adolescentes que deixam a barba crescer assim e não tira nunca?
É o esperar Olinick. mesmo, não Ele tá tem com 20 como. Ele tá com 25 ou 26 anos e não fez a barba até agora. Caramba, mano. É horrível. Os pelos da puberdade ainda estão ali, naquela barba. Bom, o Barros chegou agora depois, então eu vou jogar a pergunta pra ele agora. Barros, Gabriel Barros. Quem deveria ser o armador reserva do Miami Heat na próxima temporada? Ou você fica com o Winslow mesmo? Porque eu tô desse lado aqui. Armador reserva. Cara, Não, pera aí, deixa eu consertar a pergunta. Não tecnicamente armador, é um cara pra carregar a bola, digamos assim. Começar o ataque. Fora o Gora. Ou James Johnson, dependendo, eu acho que. Não sei se ele vai começar no banco. Se ele começar no banco, ele. Mas eu iria buscar um cara na Free Agency. E eu falo o nome dele aqui. Não sei se a gente vai ter cap suficiente, né? Eu queria que a gente usasse a Mid-Level Exception. Mas provavelmente o Pat não vai usar, porque ele não quer. Eu queria muito que. Eu queria. Seria uma boa, hein? Mas eu queria muito o Derrick Rose em Miami. Ele é um cara muito explosivo. Se ele conseguir se manter saudável, ele consegue atacar a cesta, consegue fazer bola de meia distância. E ele é aquilo, né? Ele tá jogando no Knicks. Ele tinha 4 assistências por jogo só, mas é o Knicks, entendeu? Então o Knicks não tem aquela coisa de bola de 3. O Spolstra seria muito importante para ele infiltrar e jogar a bola para fora, e a gente tem chutadores, Tyler Johnson, Josh Richardson, o próprio Olinick, o Hassan, que tá treinando bola de 3 agora, espero que ele consiga acertar algumas pelo menos. Mas então, eu queria muito o Derrick Rose. E se não for o caso... Primeira bola de 3. Nossa, eu vou ficar muito pirado. O dia da primeira bola de 3 do Whiteside vai ser o dia que a internet vai parar, mano. Quando ele vai ser feriado. Ou seja, no primeiro jogo da temporada. Tô cravando agora. No primeiro jogo da temporada, a Ração vai acertar 2 bolas de 3. Ah, tá. Então, pode gravar. Vai ser no Clutch Time. A Ração Whiteside é o novo homem com braço de ouro em Miami. Exato. Então, como eu havia dito pro Barros ontem, eu acredito que o D-Rose no esquema do Spo, ele chegaria pelo menos uns 70% perto do Prime D-Rose da época dos Bulls. Porque seria um jogador que não teria que se preocupar tanto com a marcação, seria um jogador que seria mais ofensivo do que defensivo, por a gente ter um perímetro bem mais forte do que o Knicks. A gente tinha quem ali defendendo no perímetro dos Knicks? Só o Porzingis. Porque o Carmelo Anthony, a gente pode esquecer. Courtney Lee. O Melo é um playmaker, ele é um scorer, mano. Querer que ele seja um defensor, um playmaker é sacanagem. E, o D-Rose no esquema do Spo, se mantendo saudável, era forte candidato para MVP novamente. Ô, louco. Pode. Cravo aqui. Ele é forte candidato para MVP. Aí eu já. Meu Deus, vou um pé atrás. Hashtag empolgou. Mano, posso só terminar de falar quem eu queria, tipo, sem ser James Johnson e Derrick Rose se não contratar? Diga. Que é o próprio Tyler Johnson, que ele é bom em ball handling, mas ele não é bom playmaker. Poderia ser uma aposta, mas só isso. Beleza. Mas então, quanto à questão do D-Rose, quando eu falo de seria um forte candidato a MVP, é porque as pessoas ainda se acostumaram, quer dizer, eu acho que as pessoas se acostumaram muito com aquela temporada de MVP dele, que ele foi extremamente excepcional, em cima de grandes nomes, a gente tinha naquela temporada o LeBron voando, a gente tinha o Kevin Durant voando, ele conseguiu fazer um jogo totalmente excepcional e conseguiu dar 62 vitórias pro Chicago. Eu acho que... Assim, calma aí, desculpa te interromper, mas eu acho que ele, na mão do Spo, ele ia conseguir ser eficiente. Pra MVP, eu acho que exagerou um pouquinho. Acho que nenhum jogador do Heat no esquema do Spolstra, tirando o LeBron James, óbvio, conseguiria ser MVP. Eu acho que o Spolstra é muito mais coletivo do que o individual.
Sim, mas se a gente for parar pra ver, então a gente não poderia, a gente nunca imaginaria o Tim Duncan como MVP também, porque mas o era foco é eram extremamente outros, coletivo. Não, mas eram outros Sim, tempos. são outros Era um tempos, são jogo, outras era um jogo, posições. era um jogo tipo muito mais virado jogando dentro do garrafão do que hoje, cara. Hoje Sim, sim. hoje tipo, o número faz muita diferença, claro, sempre fez, mas Penso no seguinte, a gente tem um esquema que favoreceria muito o D-Rose. Ele não veio de uma temporada ruim, a temporada dele foi muito boa. E eu acho que se ele tivesse o apoio psicológico e técnico corretos, ele poderia render muito mais. Ele é um jogador jovem, ele tem 28 anos, 27, 28 anos. 28. Ele ainda 28, né? E ele ainda pode render. Ele ainda pode fazer muita coisa. É a mesma coisa com o Paul George. O pessoal fala muito, depois da lesão o Paul George nunca mais foi o mesmo. Não foi o mesmo, mas ainda é muito eficiente. E é o mesmo caso do D-Rose. Eu acho que dando o apoio psicológico e técnico necessários, ele pode calar a boca de muita gente. Eu queria. Claro, eu quero muito ver o Winslow com a bola na mão, mas. Sei lá, tipo, um negócio nostálgico. Tipo. Sei lá, Wade talvez. Wade? Eu tô cada vez mais entendendo a volta do Wade, mas. Calma, é só pelo motivo sentimental, não passa disso. E é o tópico que eu vou entrar agora. Qual o sentido, tipo, fora o sentido sentimental de ter o Dwayne Wade de volta no Miami Heat? Eu acho que seria um bom... Diga, Bin. O Ban já falou demais. Ai, não adianta. Não. Eu, assim, né? Eu sou muito sentimental pra falar disso, não tem como. O Wade é a razão pra eu torcer pelo Miami Heat. Claro que seria ótimo ele de volta, falando emocionalmente. Mas eu não sei se seria o certo para o estilo de jogo que a gente tem agora. A gente sempre fala disso, né? É até meio clichê. Sim. Mas o Wade não se encaixa mais, não. Teria que mudar tudo. Eu não sei o que o Spoelstra planeja para esse ano, entendeu? Com o Ban e com... Enfim, eu não sei quanto que ele vai mudar do jogo. Não sei se o Wade se encaixaria. E aí, Pedro, o que você acha? Olha, sinceramente, eu acho que eu vou falar uma parada aqui que a galera vai, tipo, xingar bastante, mas tirando o lado sentimental, não tem sentido nenhum a volta do Wade, mano. Tipo, o time do Miami Heat hoje é um time com basquete de movimentação muito mais rápida. Infiltra, volta a bola no perímetro, chuta de fora, ataca a cesta. E o Wade, infelizmente, não é mais o The Flash que ele era antes, igual daquele vídeo do This Is My House contra o Bulls, que ele dá aquela arrancada. Se ele tentar fazer essa arrancada, tipo, no primeiro jogo da temporada, ele tá fora pelo resto. Então, tipo assim, eu acho que, infelizmente, o Wade não tem, tirando o lado sentimental, não tem porquê o Wade de volta em Miami. É difícil a gente falar isso, porque muito de nós aqui torce pro Miami Heat por causa dele. Mas não tem motivos técnicos, não tem. Agora, pelo sentimental, eu queria ele de volta toda hora. A gente viu no estilo do Bulls, né, ele tentando dar as arrancadas e não dando certo. E nas jogadas mais lentas dando certo, né? Então tá aí a prova disso. Vocês já imaginaram um mundo onde John Waiters e Dwayne Wade estão no mesmo time e o melhor dos dois é o John Waiters? Isso é... Meu Deus. O que é isso? Posso comentar sobre a volta do Wade? Então, eu vejo sim razão, mas numa proporção menor em questão a minutos de jogo, ao desempenho dele em quadra, a função dele em quadra. Ele seria, para mim, o sexto homem do Miami. Então, ele revezaria com o Dragic, não tendo os dois em quadra ao mesmo tempo. O Wade, ele é bom armando, então ele também pode fazer aquela função que você falou no início. Deixar o James Johnson no time principal, porque aí você tem 3 ball handlers, e você deixar o Wade no time secundário, jogando contra o banco das outras equipes da NBA, escória, né, no caso. E ele tendo uma função de armar o jogo
e fazer os companheiros infiltrar e jogar para fora, ou fazer a ponte aérea para o Whiteside, ou para o Bam Adebayo, ou qualquer outro que esteja ali na hora. Então, para mim, esse é o único motivo por ele voltar. Esse e o sentimental. Baus, eu até vou concordar, né? Porque a gente tá aqui falando sobre qual armador poderia ser bom para substituir o Dragic. Tá aí, o Wade, né? Para eles revezarem enquanto um descanso e tal. Podia até ser. Verdade, eu até ia falar isso só interrompendo, enquanto o Barros estava falando, depois eu refleti. Eu acho que assim, se o Wade aceitasse esse papel de ser tipo um reserva, ser o como é que fala? Se ele aceitasse ficar como um sexto homem, só que sendo um armador, para quando ele pegar o time reserva do adversário com a molecada do Heat, eu acho que seria bacana. Ele não ia exigir tanto dele fisicamente, dele precisar de fazer aquela correria igual o Dragic faria no time titular, e ele, querendo ou não, apesar de estar velho, ainda não perdeu a técnica que ele tem do Dwayne Wade. Então poderia ser até um encaixe perfeito, ele funcionando mais como armador do que como ala armador. Aliás, essa coisa da correria, ele jogaria com Josh Richardson e Tyler Johnson, que são dois jovens que são rápidos e que ele pode armar, jogar o passe em profundidade para o Josh Richardson e o Tyler Johnson correrem. São dois arremessadores, né, também. Isso, exato. Verdade. Bora falar do Ban, gente. O Nego Ban tá aqui, então a gente tem que falar dele, né? Então. Pra ser sincero, eu tava pensando hoje assim, eu não acho que ele vai ter muitos minutos pra começar a temporada. Tá, faz sentido se a gente vê ele como um pivô reserva e tal, mas ele vai jogar o que o Reed jogou. Não espero mais do que isso aí. O que vocês acham? Talvez até o Olynyk, que seja o reserva do Whiteside, ele só fique treinando, mas aí a gente tem que ver muito do estilo de... O Spoelstra adora não colocar o jogador por uns 10 jogos, e aí depois ele vai colocando aos poucos e o cara cresce e vira titular ou vira uma grande parte da rotação. Cough Whiteside. Cough o Josh Richardson na temporada de calor dele. Também. E aí, Nico Bon, o que você acha? Você acha que o seu pai, sei lá, o que ele é seu? Você acha que ele vai ter muito tempo pra começar? Então, eu acho que logo de imediato ele não vai ter minutos de jogo. O Ban precisa evoluir muita coisa e uma delas é a mecânica de arremesso. É uma das grandes fraquezas dele ainda. O jogo dele acontece muito dentro do garrafão e na Summer League a gente viu muito ele sofrendo contra marcadores até mais baixos que ele na hora de poder fazer uma jogada mais isolada no perímetro. Eu acho que o Spo vai trabalhar isso com ele, vai trabalhar o arremesso, vai trabalhar jogadas fora do garrafão para poder inserir ele na rotação aos poucos. Eu acho que é o mais lógico a se fazer também, ainda mais tendo o Olynyk e tendo o Okaro White também no time, desempenhando praticamente as mesmas funções, né? Eu acho que tem que ser gradual mesmo a entrada dele na rotação, não adianta. Você pegar um jogador... Desculpa. Até porque a gente não precisa de mais um inconsistente em arremesso, né? Porque a gente já tem bastante disso já. De fazer toda uma boa jogada e chegar lá e ter um aproveitamento péssimo. Eu não aguento mais isso. Então, é muito ruim a gente cair empolgado e rolar uma merda dessa de novo. Sim, mas se a gente for pegar jogadas dentro do garrafão, o Ban seria praticamente um jogador que a gente poderia colocar ele de imediato. Mas só que o jogo do Heat ele é muito voltado para fora do garrafão. A bola volta muito para fora do garrafão para as finalizações de 3 pontos. Até mesmo de 2 com pequenas infiltrações. Então, se a gente pegar só um conceito isolado, o Ban seria praticamente o reserva imediato do Whiteside, ou até mesmo jogaria ali na 4 ali sem problemas. Poderia até colocar o Olynyk de banco ali nos primeiros jogos da temporada para ver o quanto ele iria render para depois fazer uma troca, sabe? Mas vendo o que ele jogou em Kentucky,
eu acho que é muito cedo para fazer isso. Porque ele é um reboteiro um reboteiro acima da média, não dá para dizer que ele é de elite, porque ele ainda sofre muito nos rebotes defensivos. Nos ofensivos ele é muito eficiente, mas nos rebotes defensivos ele peca um pouco e não é o suficiente ainda para uma rotação com o esquema que o Spo quer implantar no Heat. E foi perfeito ele ter saído pro Heat, porque o John Howard, ele era bastante reboteiro e ele treina os pivôs, né? Então. Levando em conta assim que o Whiteside, toda vez que ele sentava, teve muitos jogos, né? Que toda vez que o Whiteside sentava, o time declinava assim, né? Dava uma. Como é que fala? Tipo uma recaída, né? Piorada. Então seria uma boa, só que já que vocês estão falando aí que ele não tá sendo tão bom defensivamente ainda, mano, então seria um bom apoio mesmo, né? Ou como PF, né? Ou como, não sei. Tava até conversando com o Ban esses dias, o próprio não, né? O que tá aqui no podcast. E a gente tava falando justamente sobre isso, sobre ou ele ficar como PF, ou até mesmo como ala, né? Pra a gente conseguir uma boa jogada dentro, infiltrando a mais que o Dragic. Sim, além disso, o Winslow, dependendo de qual coisa que ele for jogar, se ele for jogar no titular ou no reserva, ele também pega uns rebotes, então ele pode ajudar o Ban, assim, que ele tiver, assim, se tiver com dificuldade de pegar rebote contra pivô reserva, pode ser que o Winslow dê uma ajuda ali. Mas então, eu tava vendo, eu até conversei com o Gabriel Andrade, inclusive um salve pro nosso amigo aí. A gente tava conversando. Não, mas ele vai ouvir, eu vou mandar pra ele. A gente tava conversando e ele falou que se a gente for parar pra dar rótulos, o Ban vai jogar sempre na 4 e na 5. E o basquete, ele tá evoluindo. O basquete, ele não tem essa coisa de colocar, de dar um rótulo para determinado jogador. Tanto que quando os jogadores do esporte universitário dão um salto para as ligas profissionais, eles às vezes mudam muito o jogo deles. O Wade é um exemplo disso. O Wade era armador de ofício em Marquette, chegou no Miami Heat, ele jogou um ano de armador, depois foi jogar como ala armador e assim se permaneceu por vários anos. Eu acho que a gente tem que aguardar para ver o quão o jogo dele vai se polir dessa temporada para as próximas e ver o que vai acontecer, porque ele tem uma envergadura muito boa, ele é um atleta muito explosivo, ele tem um atleticismo que é acima da média dos prospectos dessa classe. Eu acho que ele é um dos mais atléticos, acompanhado do Semi Ojelei, que tá no Boston Celtics, e do Dennis Smith, que inclusive eu costumo chamar ele de Little Wade, porque o que esse menino joga é surreal. É surreal. Eu tenho flashbacks. Para aí, mano. Não tá autorizado. Ele me lembra muito mais um Derrick Rose do que... Eu acho que o Dennis Smith Jr. me lembra muito o Westbrook. Westbrook. De novato, cara. Não, ele tem o atleticismo do Westbrook, mas o jeito de jogar é muito parecido com o Wade. Se você pegar o ano de calouro do Wade e esse ano de calouro do Dennis Smith, parece muita coisa. Muita coisa você vai achar em comum. Não acho. Acho que é menor. Não acho. Você pode me argumentar muita coisa, eu não vou continuar achando. Me desculpa, mas sei lá. Não acho. Eu acho ele muito parecido com o Derrick Rose. O Pedro também falou do Westbrook e tal, mas o Wade, né? E rapaziada, sobre a volta do Wade, eu penso o seguinte: a gente sofre muito no clutch time ainda. E ter um jogador como o Wade no roster, por mais que ele seja um jogador que não se encaixe totalmente no esquema do Spo, por estar velho, por sofrer com lesões e estar bastante lento, ele é um cara ainda que é clutch. Se a bola cair na mão dele, ele vai definir a parada toda. Teve jogos
alguns jogos que a gente dependeu do Waiters ali com a última bola, ou até mesmo do Tyler Johnson, Mas, e a assim, jogada não saiu. acho que tipo, essa, não sei como dizer, mas tanto faz. Esse overstated, tipo, de que ele fala, olha, o Wade é o cara que vai definir. Não, o Heat, tipo, o Heat já tem um cara pra definir o jogo. É o John Waiters, tudo bem, isso é meio esquisito de falar, mas muitas vezes a bola caiu na mão dele ano passado, ele resolveu, tipo. Sim, não, isso é inquestionável. Não só como resolveu, que quando ele não estava, fez muita falta. Sim, mas eu acho que numa eventual falta do Waiters, por exemplo, se o Wade tivesse naqueles jogos, por exemplo, contra o Magic e contra os Hornets, eu acho que a gente teria sofrido menos e teria alcançado os playoffs com a lesão do Dion Waiters. A gente realmente vai entrar no tópico, se o Wade estivesse no Miami Heat, o Heat teria ido pros playoffs? Acho que, cara, não sei. Eu acho que é meio redundante. Porque tipo, o Dragic ele começou a encaixar na última temporada, nos playoffs, só, tipo, na última série, no jogo 6 e 7 contra os Hornets e depois contra os Raptors. Ele nunca encaixou com o Dragic, nunca. Jogando junto com ele em quadra não, né? Mas como a gente falou, substituindo seria legal. Sim. E eu confio muito no Spoelstra, né? Eu confio muito no Spoelstra. Tá aí, eu posso ter minhas dúvidas sobre o Pat Riley, mas tem alguém que eu confio é no Spoelstra e no que ele faz pelo time, né? E eu acho que ele teria, assim, essa ideia, não é possível. A gente aqui tá tendo. Ele teria essa ideia de colocar ele como substituto. Talvez sim. Talvez a gente estivesse nas finais. Nas finais já, nos playoffs. Tá. Entendi. Finais Mais um empolgou aqui. Hashtag Empolgar mesmo é falar que o Miami vai terminar em terceiro na Conferência Leste. Pera, então já que a gente já tocou no assunto, tudo bem, tá meio cedo, ainda estamos em julho. Vamos lá, pra terminar o podcast. Achei que a gente fosse falar da Summer League. Você quer? Tá bom. Então deixa esse. Summer League final é hoje. Pronto, acabou. Então deixa esse tópico pra frente. Então vamos falar da Summer League. Melhor. Melhor, né? Vamos esperar algumas coisas acontecerem, né? Então, pelo menos terminar a janela de transferência. Então, é que é difícil produzir. Sim, é difícil produzir conteúdo quando a gente não tá jogando. Bom, vamos lá. O que vocês acharam da Summer League? Vou jogar carne pros tubarões e se virem aí. O que vocês acharam aí? Bom, já que eu dei a ideia, nada melhor do que eu começar, né? Sim. A nossa Summer League foi, assim, muito boa, por sinal. Saímos na quarta de final em um jogo que foi 2 overtimes sem nossos 2 melhores jogadores, o Ban e o Okaro White, não jogaram. Pontos positivos dessa Summer League, pra mim, assim, Clavel, né? Ele foi... É meio tijoleiro? Mas, né, o Clavel, ele é um bom jogador. O Perantes, que eu gostei também. E teve mais um que eu gostei. Eu tô até tentando pegar um. Matt Williams, ele mesmo. Ele é meu jogador. Clavel, Matt Williams e o London Perantes. Além do Okaro White do Bam Adebayo, claro. E eu vou falar da Summer League, do prospecto em geral que eu gostei, que eu amo já esse cara desde os tempos de UCLA. Lonzo Ball, o cara só é eficiente. Ele faz o time dele melhor, teve 2 triplo-duplos. Sim, foi o primeiro na história da Summer League. E ele já meteu 2 logo de cara. E ele também foi o primeiro a fazer 4 jogos com mais de 10 assistências, um recorde que detinha a ninguém, porque ninguém tinha feito mais de 10 assistências num jogo na Summer League. Então dá pra saber o que a gente tá lidando aqui, né? Um cara especial e... Ninguém falou nada. Então, o Ban eu acho que foi a surpresa, né?
tudo bem, a gente sabia que ele era explosivo, jogava acima do aro, mas o cara tem um ball handler, tem um controle de bola absurdo, mano. Tipo, quantas vezes a gente não viu ele puxando o contra-ataque? Eu realmente fiquei surpreso. Mas aí é que tá a questão, porque quando eu te falei na noite do draft que ele era uma boa, tanto que eu cantei no começo da temporada, quando abriu os nomes dos principais prospectos para as 20 primeiras posições do draft, você pegou e falou, não, mas a gente não precisa de mais um big man, já tem o Whiteside, a gente deu 94 milhões pro Whiteside E tal. eu conto. Então, aqui atira a primeira pedra o torcedor do Miami Heat que não criticou a escolha. Nossa, eu Eu fiquei não muito critiquei, puto, mano. Cara, eu queria muito. Ou Eu sei que é o Donovan Nego Ban, Mitchell, agora eu sei que é o Nego Ban, eu descobri quem é. eu queria Quem muito é? o Donovan. Eu queria muito o Donovan Mitchell. Ou eu queria o Dennis Smith Jr., que não tem nem como, né? Inquestionável. Ou o Ban. Tanto que eu falei também sobre o Semi Ojeleye, que tá no Boston Celtics, por ele ser um ala que é físico e é um cara que tem um jogo muito bom fora do garrafão. Pelo menos ele mostrou isso muito na NCAA. E, sim, pelo contexto geral da Summer League, eu odiei o Perrantes. É um cara que chuta muito desnecessário. Robinson, horrível. Meu Deus. Não daria uma... A gente tá caluniando os caras da Summer League agora? É isso que a Eu gente não tá daria uma vaga pra ele. Não daria uma vaga pra ele no roster. O Matt Williams foi muito bem, mas ainda era inconsistente na questão dos arremessos. Pelo menos na Summer League de Orlando, ele perdeu muita bola de 3. E vou dar os créditos pro Norvel Pelle, que jogou no último jogo e jogou muito bem. Ele defendeu muito bem. Okaro e Ban, a gente não tem nem o que comentar, porque foram bem excepcionais. Eu não pensava que dois Big Men fossem jogar tão bem no me correspondeu bastante as expectativas. Bom, cortou a parte do final aí, mas eu acho que ele quis falar que o Ban e o Okaro jogaram bem. E aí, Pedro, o que você acha aí da Summer League? O que você achou da como é que... Eu perdi a palavra, deixa pra lá. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu perdi ela. Olha, eu gostei bastante da Summer League. Tipo, o Matt Williams me surpreendeu, eu não conhecia. O Ban Adebayo também me surpreendeu bastante. Tipo, gostei bastante. E o Okaro, eu acho que, tipo, o tempo que ele teve com o Heat, então tendo jogado já na NBA, ele, tipo, conseguiu sobressair, vamos dizer assim, na molecada que tava na Summer League. Mas, tipo assim, eu particularmente não consigo projetar no Okaro, tipo, um big man. Eu acho ele muito, fisicamente, eu acho ele muito fraco. Ele tem mais jeito de ala armador pra mim do que de ala pivô, entendeu? Mas, tipo assim, eu gosto bastante do estilo dele. Eu acho que ele arremessa bem. Pode melhorar, óbvio, mas eu gosto do arremesso dele. Eu acho que ele pode ser um jogador, assim, lapidado lá pra frente. E o Ban Adebayo, cara, tipo, eu nunca pensei que eu ia ver, quando eu vi uns vídeos dele puxando contra-ataque, falei assim, mano, como que esse cara faz isso desse tamanho, fortão? Tipo, você pensa, não, esse cara deve ser igual um poste pesadão, e tipo, o cara na maior habilidade, velho, vai, controle de bola bacana, me surpreendeu bastante esses três, o Okaro, o Ban e o Matt Williams. Onde é que o cara vai se encaixar nessa nova parte? Boa pergunta. Então, eu penso que o Spo vai usar ele bastante de ala. O pessoal do Draft Express fala muito disso. Eles fizeram uma prospecção geral agora da última temporada dele. E como ele tem uma envergadura muito grande e é um cara alto, e por ter mãos pequenas para um cara da categoria dele, ele pode jogar muito bem de ala, por ele não ser pesado e por ser bastante atlético. Ele consegue se infiltrar bem sem usar em excesso o atleticismo e consegue matar a bola dentro e fora do perímetro. Eu acho que a gente precisa de um jogador versátil assim. O Okaro White foi mais um daqueles que foi achado na Deep Web.